Então, essa questão de espiritualidade, muito, muito clara, e imagino que muita gente que te acompanha, que você conhece, passa por isso, né? Porque a gente vem de uma sociedade onde a maioria é católico, cristão, evangélico. Sim. Menos pessoas seguem essa religião de Umbanda, Candomblé e outras. Me conta um pouquinho desse início de experiência como uma espiritualista. Ou seja, você agora, tecnicamente, se libertou, e não de uma maneira má, Sim. mas de você agora não se sente tão culpada caso você queira experimentar. Então, como é que foi nesse momento em que a sua mãe não estava mais aqui? Como então você começou? Por onde você foi? Você foi buscar primeiro tal religião, tal outra? Me conta a partir desse momento. Tá. Bom, na verdade, a minha mãe, ela também era médium, né? Não só ela, né? Como a parte no caso, ela é minha avó, né? Que eu chamo de mãe. Mas a minha avó paterna, a minha mãe, todos têm mediunidade, né? Todos têm uma história de benzimento, de rezas. A minha mãe mesmo tinha filas na porta da minha casa porque ela fazia orações e essas orações eram alcançadas. Então, eu entendia que não existia somente a igreja evangélica do jeito que era ensinada. Eu só respeitei ela até aquele momento. E quando eu tive a chance, eu me senti livre para poder buscar o que o meu coração dizia. E o meu coração sempre dizia que existia coisas atrás da cortina do que eu aprendi. E aí, quando eu conheci você, eu tive o Heitor, a gente... né? No caso, mas você acabou vindo comigo. Eu comecei a ter mais sensibilidade, né? De ouvir uma voz feminina falando comigo, né? Depois do Heitor? Heitor é nosso filho de 6 anos, atualmente 6 anos. Eu ouvia uma voz feminina falando comigo. Às vezes, sentia presença. As crianças, né? O Heitor, quando era pequenininho, o Romeu também faz isso hoje. Via muito o cowboy, né? O cowboy. A gente vai contar hoje a história do cowboy. O índio você via, né? Mas sempre teve esse lado, né? E aí eu comecei lavando louça, sentir cheiro de rosas. No shopping, senti cheiro de rosas. Falei, gente, é verdade, eu lembro. Da onde vem esse cheiro de rosas, assim, do nada? E aí eu falei pra você, eu preciso achar um lugar pra eu poder desenvolver isso, né? Eu fiz uma leitura de cartas com a Débora, sua tia. Ah, é verdade. Aquele primeiro... Mas espera, o lugar onde você primeiro foi aquele que o Atom indicou lá lá na Zona Leste? Foi, verdade. Ele tá aí ouvindo? Você não tá ouvindo, né? Ele não... O primeiro lugar onde ela foi pro desenvolvimento foi onde o Atom indicou, lembra? Legal. Então foi lá que você... Atom é um amigo, lá, um grande beijo pro Atom. Eu tive uma crise de trililite, tremedeira. E aí, depois, falei, bom, eu acho que é isso aqui mesmo que eu preciso buscar. E aí, depois a gente foi naquele outro lugar, né? A gente foi em alguns, né? Não lembro exatamente qual foi a ordem. Sim, mas... a gente foi em vários, né? Teve um que você foi num amigo teu, que era também de Santo André, São Bernardo, que você foi, eu não fiquei na primeira vez. Aí, a partir daí, você foi em alguns. Sim, aí foi o desenvolvimento. Mas o pontapé foi numa casa. Legal. Né? Uma casa de Umbanda. De Umbanda, que aí eu entendi, aí eu comecei a receber o cowboy, né? E aí veio a Rosa Caveira, e por que eu senti o cheiro das rosas. E aí foi a porta de entrada, né? Pra entender sobre essa espiritualidade. Porque então teve esse momento onde você realmente, depois de frequentar uma ou duas casas pra ver como é que era, você entendeu que você precisaria estudar pra realmente desenvolver. O que aconteceu? Conforme eu fui entendendo esse lado, porque pra mim era só entrar num terreiro, incorporar e pronto, eu já estava fazendo um trabalho que era pra fazer. Eu não tinha o entendimento de que era muito mais que aquilo, era além daquilo.
E o terreiro que eu estava naquela época era muito limitado. Então eu fazia perguntas, era assim, só faz. Uhum. E eu não queria, eu queria entender o porquê que eu estava fazendo aquilo, porquê que eu tinha que colocar roupa tal. Porém, nesse processo todo, foi a última casa que eu fui, porque eu entendi que meu processo não estava dentro de nenhuma casa. Não, hoje eu não me vejo uma pessoa da Umbanda ou do Candomblé. Legal. Eu me vejo uma pessoa livre espiritualmente, porque eu vivi uma prisão espiritual, né, do que a gente tem aqui. Então, hoje eu me sinto livre de poder conhecer o que eu quiser, se eu quiser aprender sobre Buda, se eu quiser aprender sobre bruxaria, ocultismo. E assim, foi uma libertação para mim.